você acha que o pós-operatório de uma cirurgia plástica se resume a fazer drenagem? Esse podcast é para você. Sou o Dr. Ricardo Mesquita, CRM 19584, RQE 18258, ambos registrados no Conselho Regional de Medicina. Vocês podem identificar no próprio site do CRM. É muito importante para você que quer fazer uma cirurgia plástica, identificar o profissional de forma adequada através do conselho, né, do CRM. Assim você vai fazer uma cirurgia com segurança, que é algo que a gente sempre preza. Então, eu atuo em cirurgias de lipoescultura, abdominoplastia, mastopexia na técnica de mastogrip, deep plane, deep neck, que são cirurgias avançadas de face. E hoje eu vim aqui para conversar um pouco sobre o pós-operatório. Então, estamos com uma das nossas colaboradoras que está com a gente desde o início, Juliana Moraes. Ela tem bastante experiência em pós-operatório, ela trabalha há vários anos nesse ramo da estética, ela é massoterapêutica, ela é massoterapeuta e com isso faz um trabalho maravilhoso com a gente. Venho aqui apresentar Juliana Moraes, é um prazer recebê-la aqui com a gente. Espero que a gente converse bastante, tire bastante dúvida também. Das pessoas que desejam fazer uma cirurgia plástica, é muito importante acompanhar esse podcast. Muito obrigada, doutor Ricardo, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou Juliana Moraes, sou esteticista, cosmetóloga, atuo há 8 anos na área de pós-operatório, cirurgia plástica, e é um prazer poder estar falando aqui sobre minha profissão, sobre minha paixão, né, e o que eu atuo diariamente no meu trabalho. E a Juliana é uma das responsáveis pelo suporte na alta hospitalar. Ou seja, aquele cuidado de dar o banho, colocar o tape, fazer aquela primeira estimulação na pele. Nem sei se podemos falar que é uma drenagem linfática, mas é tanta coisa envolvida ali naquele primeiro contato, tanta coisa para avaliar, e vamos conversar sobre cada ponto aqui. Sim. Que normalmente a drenagem linfática mesmo, a gente deixa ali para o dia seguinte, após a alta, né? A partir de 48, 72 horas, mas esse primeiro contato, essa ajuda para o paciente levantar, isso vai trazer uma segurança para o paciente, faz total diferença na evolução de cada uma. Com certeza, o nosso atendimento ele já começa de fato ali no hospital, antes do paciente vir para casa, né? Então a gente auxilia no banho, ensina a forma correta de tomar banho, a forma correta de evitar molhar muito a incisão, né? A região da cirurgia. E o paciente tem muito medo de levantar. Muito medo de levantar, de passar mal, então a gente está ali para poder acolher, né? E trazer aquela segurança e garantir que ele tenha um bom resultado nesse processo. Uhum. Quando o paciente levanta, é muito comum ter tontura. Então, é importante uma pessoa capacitada, com experiência, estar lá nesse momento, que vai levantar inicialmente, trazer aquela segurança. Então, é uma das grandes preocupações, e todos sabem que devemos sim levantar, isso vai diminuir riscos de trombose, tudo mais. Exatamente. Então, esse primeiro contato ali, logo após, no primeiro dia, no primeiro pós-operatório ali da cirurgia, vai se manter durante um período de 10 dias. Basicamente, vamos todos os dias avaliar os mesmos parâmetros. E aí a Juliana vai comentar um pouquinho esse trabalho, que é um trabalho amplo, não é um trabalho especificamente relacionado ali a drenagens, é muito mais do que isso. E hoje isso é que queremos que vocês entendam. Exatamente, essa é a excelência do home care, né, que a gente chama de home care, que é aquele cuidado na casa do paciente. A gente analisa a forma correta que ele está vestindo a cinta, uma meia para evitar um garrote, né, a forma como ele toma banho, para não molhar muito a região. Fazemos os cuidados, a drenagem ela vem, mas mais no início no auxílio da circulação, né, ajudar ali nos membros, evitar trombose, e para trazer um relaxamento e uma qualidade ali para o paciente naquele momento que gera tensão, tá tudo novo, acabou de chegar em casa nesse período, e também para trazer para o médico
o acompanhamento ali da evolução do paciente, né, doutor? Termina tirando muita dúvida dos pacientes, das mais variadas, como, por exemplo, o horário, quais remédios tomar e o horário certinho, mas, de fato, nossas colaboradoras, massoterapeutas, elas chegam na casa dos pacientes por um período de 10 dias e é a minha visão lá na casa dos pacientes, me passa exatamente sinais Exatamente. vitais, estado geral e qualquer dúvida, né, que o paciente venha a ter é uma ponte direta com o cirurgião. E é muito importante ter esse contato, porque eu tenho conhecimento do que foi feito na cirurgia. E aí o contato com as massoterapeutas no dia a dia faz total diferença na recuperação, porque assim eu consigo orientar o que pode ou não ser feito, o que de repente foge do padrão. Claro, todos temos um padrão ali de atendimento, mas a evolução, cada paciente, ele é tratado de forma personalizada É conforme único, a né. necessidade. Então, essa conversa, ela tem que ser franca e ela é muito legal, porque cada paciente vai ter peculiaridades. Isso, exatamente. Cada paciente é único, né, então, esse cuidado, essa atenção que a gente faz diretamente na casa do paciente, ver medicamentos, às vezes acontece de esquecimentos, um antibiótico, por exemplo, que é importante, tem paciente que esquece, então é o nosso olhar dentro da casa do paciente, né, atravessando ali para o doutor, claro, para poder estar por dentro de como está sendo essa evolução, né. E tem uma dúvida muito comum que os pacientes perguntam, a importância do tape naquele primeiro dia lá após cirurgia, colocado o tape, e aí a Juliana vai explicar um pouquinho pra É. gente. A Kinesio Taping, ela é uma bandagem elástica e a ação maior nesse início, assim que termina a cirurgia, né, doutor, é o controle do edema. Então, acabou a cirurgia, o paciente ele já fica inchado, então é importante a gente controlar esse edema, controlar as equimoses também, que são aqueles rostos pós o trauma cirúrgico. Então, o objetivo do taping é esse, trazer mais conforto, mais qualidade ali para a pele, proporcionar menos dor também, para auxiliar ele na recuperação, né. Ótimo. Hã, a cinta, nem sempre colocamos ali no primeiro dia. Na verdade, a maioria das vezes, deixamos para colocar até no terceiro, quarto, quinto dias, dependendo da cirurgia, porque algo muito importante para a gente é a qualidade ali da pele. Então eu preciso, garantir que a pele vai evoluir bem, que o sangue consiga chegar em todos os tecidos no qual foi trabalhado. Lembrando que o tape ele segura esse inchaço, dá uma certa liberdade para a gente introduzir a cinta no momento adequado e sem trazer riscos ali para o paciente. Então, normalmente, eu peço ali para colocar entre o terceiro até o sétimo dia a cinta em algumas pacientes, sempre associada ali com a tala da frente, para evitar aquelas dobrinhas. E as meninas auxiliam também a colocar essa cinta que não é fácil. Não, não é fácil, gente. Então, realmente, ainda mais com a alta da tecnologia na cirurgia plástica, né, eu venho se observando que, a gente não coloca mais desde o início ali a cinta cirúrgica, principalmente nos casos de abdominoplastia, que o tecido precisa circular um pouco mais, e o taping ele vem para isso, para poder ajudar nesse processo, nesse período que está sem a cinta, né, e trazer um pouco mais de conforto, mas realmente a cinta é um ponto principal, ajuda bastante, mas de fato ele tem um momento certo para poder iniciar. É. A drenagem linfática é um ponto super importante, mas não é o único. Então, temos todo um estado geral ali da paciente para avaliar. Isso diariamente. Então, elas sempre me enviam fotos para ver como está a pele da paciente, ver se tem algum inchaço anormal. A gente sabe que inchaço é normal, é comum aparecer, demora muito a desaparecer, o que é uma das grandes dúvidas também das pacientes. Mas tem outras coisas que são avaliadas, especialmente os primeiros 10 dias. Então, o inchaço, que é avaliado através de vários fatores, por exemplo, e várias partes do corpo separado também.
avaliamos desde a perna, braço, quando faz mama, a mama também, o abdômen, até para começar a descartar e saber que está evoluindo bem, descartar complicações como hematomas. A cinta ela vai ajudar muito a segurar isso também, mas desde que utilizado no momento certo. Anemia é muito comum. Na verdade, após uma cirurgia plástica, é esperado ter anemia. Por isso que sempre fazemos aquela reposição de ferro com várias vitaminas para dar uma tranquilidade ali no pós-operatório. Mas ainda assim é algo que tem que ser avaliado diariamente. Elas sempre mandam foto da conjuntiva. E o estado geral também é muito importante da paciente. Então, assim, quando você pensa em estado geral, quando você chega na casa da paciente, eu sei que você termina avaliando tudo, mas uma coisa que chama mais atenção quando você chega ali para saber se a paciente está bem ou não. A gente chega, o inchaço, aquela queixa ali de dor, inchaço, no início da cirurgia, de fato é o que mais chama a atenção, né? Que tem muita queixa, né? Estou muito inchada, aquela ansiedade do paciente, quando que vai sair esse inchaço, quando que vai melhorar? E a gente fala, olha, na média de 6 meses a 1 ano, e ela já fica, nossa, isso tudo. De fato, o inchaço é uma das queixas maiores, e por isso, claro, a gente controla com o tempo, com a drenagem, sem excesso, mas também com a drenagem, mas o que pontua realmente é esse, e a dor, né, que é fisiológico, então já é esperado e é controlado com questão de medicações. E tem paciente que vai inchar mais do que outros, e na verdade não, a gente sempre tenta ali comparar, os pacientes se comparam, mas não é o correto, cada uma vai ter uma evolução diferente. Então, assim, às vezes na primeira semana, a cada dia está mais inchado, e aí a paciente começa a ficar preocupada. Mas, Exatamente. por isso da importância de mandar notícias, ir nos retornos certinho, e a importância também das massoterapeutas na casa de cada uma. Exatamente. Os pacientes veem aquela foto após a cirurgia, né, bem sem inchaço, sem nada, que acabou de realizar o procedimento cirúrgico, e com o decorrer da recuperação é normal e é esperado que ele aumente, né, o edema ali da região. Então ela fica, né, se questionando, nossa, mas e aquela foto? Será que eu vou chegar? Quando que eu vou chegar? E realmente é algo que a gente consegue melhorar, né? O nosso papel é esse, trazer mais conforto, trazer qualidade, respeitar cada processo de cicatrização, né, para que a gente consiga respeitar cada processo sem estimular demais e no final trazer um bom resultado para ela. A cirurgia plástica ela trabalha também a questão de reabilitação. É muito importante, não só pulmonar, mas motor, inclusive esse assunto para um próximo podcast, mas para a gente entender que a abrangência desse pós-operatório para chegar no resultado termina sendo bem grande, né? Inclui um trabalho nutricional também, que vai ser assunto para outro podcast. Agora, falando um pouquinho sobre drenagem. Então, uma pergunta muito frequente ali no consultório. E até gera uma certa ansiedade por parte das pacientes, né? Quando começa a drenagem linfática, quando termina, quando começa o modelador, o que é uma, o que é a outra. Muitas vezes eu percebo uma certa confusão de conceitos na cabeça dos pacientes. Estamos aqui para isso, para esclarecer essas dúvidas e orientar de forma mais fidedigna e possível. Consegue comente um pouquinho sobre isso, Juliana, por favor? Então, doutor, a drenagem linfática, ela não é a principal, mas ela que consegue controlar ali todo esse processo de inchaço corporal, né? Então, a gente acompanha, é muito comum, na verdade, eu chegar na casa do paciente pela primeira vez e ele já ter o pensamento de que vai doer, né? Pelo fato justamente da massagem modeladora, que tem pessoas que fazem a massagem modeladora e já remetem à dor, a incômodo, então sempre pergunto, vai doer? Né? Então, a gente respeita o trauma cirúrgico, a drenagem ela é feita de forma leve, funcional, para poder trazer um conforto, então tem um período ali correto da gente poder iniciar,
E a modeladora, a gente deixa mais lá por volta do 3º mês, que é quando está tudo cicatrizado, né? Tá tudo ok ali com a cirurgia. E o intervalo também entre as sessões, a gente não estimula tanto. Igual como eu disse, as novas tecnologias de retração de pele, por exemplo, se a gente estimula muito aquele tecido, a gente acaba trazendo possíveis fibroses, né, irregularidades ali. Então, é tudo com cautela, é pensado em cada processo de cicatrização. Ou seja, na cirurgia plástica trabalhamos muito com a pele, ainda mais quando envolve lipo, toda esse tecido que está por baixo da pele, gordura, tecido conectivo, vamos trabalhar com ele, isso vai levar a um trauma. E o organismo precisa de um tempo para recuperar desse trauma. Então, aquelas primeiras drenagens é mais para estimular a absorção de líquido, lembrando que depende dos canais linfáticos que também sofreram uma agressão, que só vão se recuperar com 30 dias, ou seja, é um processo lento. E não adianta tentar acelerar. Na verdade, você faz uma drenagem para auxiliar o corpo, não que ela vai ser, de fato, o tratamento ali. E também não é rápido, exige várias sessões. Se tenta acelerar, como já tem muito trauma na região, ainda mais com as tecnologias de retração de pele, que é um trauma a mais para a região, então se tentar fazer uma massagem modeladora antes do momento adequado, vai terminar até prejudicando essa cicatrização, favorecendo a formação de fibrose. Então tem que respeitar o tempo adequado, né? Exatamente, tem um trauma cirúrgico, né? Então, o corpo entende que acabei de passar por um trauma cirúrgico e a gente vem e faz uma massagem mais vigorosa, ou em excesso, ele entende que está sendo traumatizado novamente. Então, acaba surgindo essas possíveis fibroses e a gente está tratando algo que você mesmo causou ali. O corpo, ele entende, estou sendo traumatizado, vou produzir mais proteção, mais colágeno, então acaba que a gente está trabalhando ali uma fibrose que justamente a gente que causou, então isso realmente é importante ter atenção. E é interessante porque esse trauma na pele deixa a pele mais frágil. Então você mesmo comenta muito sobre a tensão adequada do tape ali na pele. Vamos falar um pouquinho sobre isso para os pacientes? O taping é a bandagem elástica, né? Então o que determina no tratamento dele é a tensão. Então, quando a gente estica muito aquela bandagem, aumenta a tensão na pele. Então, nesse início, quando o objetivo é auxiliar na circulação, na drenagem, de fato, controle do edema, então é menos tensão, só de fato ali posicionado no local, na posição do vaso linfático, né, dos gânglios linfáticos, para poder ajudar nessa questão. Então, quanto maior a tensão que a gente dá no tape, maior a pele sente, né? Então, vai depender muito do nosso objetivo. Por exemplo, para tratar uma fibrose, a gente aumenta um pouco essa tensão porque a gente quer mobilizar aquele tecido. Já para uma drenagem, para um controle do edema, a menor tensão possível, que é para conduzir aquele líquido para o local correto, para o vaso linfático. Ou seja, tem vários momentos que podemos utilizar o tape, são vários tipos de tape específico para cada tratamento e em cada momento são realizadas tensões diferentes. É importante ter esse conhecimento para que esse pós-operatório siga de forma tranquila. Exatamente, temos ali a direção que a gente coloca, o formato também. Então, uma região que acabou de sofrer um trauma, um corte, uma abdominoplastia, por exemplo, a gente tem a inguinal, né, o gânglio do lado da virilha mais próximo, porém ele está congestionado com o corte da abdominoplastia. Então, a gente tem que levar para um local mais próximo para realizar o que a gente chama de drenagem reversa, né? Só seguir o fluxo ali do sistema linfático. Então, o sentido correto, a forma como a gente coloca o tape, o corte, tudo isso influencia. É curioso porque é uma fita, né, uma bandagem elástica, então as pessoas sempre têm essa curiosidade, nossa, uma fitinha, né? Falam assim, uma fitinha vai fazer isso tudo. De fato o taping ele é maravilhoso, ele é muito, a gente usa muito, né, muito utilizado ali durante o tratamento, justamente para poder trazer uma qualidade, uma otimização no resultado. E além do tape, existem vários outros recursos que vão auxiliar
nessa recuperação pós-cirúrgica. Um deles bastante utilizado pela Juliana é o laser. Exatamente, Vamos falar um pouquinho sobre o laser vermelho. Exatamente, doutor. O laser é nosso queridinho. Além do taping, o laser a gente usa muito para auxiliar na cicatrização, né? A gente tem o hábito de falar acelerar o processo de cicatrização, mas o processo ele tem de fato o tempo É dele. mais Então, auxiliar, né? auxiliar que aquela cicatrização ocorra no tempo correto, de forma adequada, trazer mais qualidade ali para a cicatriz, né? E ajudar, até porque o laser ele é bactericida, é fungicida, é anti-inflamatório, então a dosagem também ela é importante. Ajuda a reduzir o edema. Exatamente, isso tudo para poder trazer uma qualidade e otimizar ainda mais o resultado do paciente. Nosso objetivo no final, com todo esse suporte, é isso, trazer uma qualidade, fazer com que esse processo seja leve, né? Porque não é fácil passar por um pós-operatório, e fazer com que o paciente volte para as atividades dele da melhor forma possível. E existem áreas que merecem mais atenção, pode existir áreas que merecem mais atenção após uma cirurgia plástica. E nessas regiões dá um enfoque ali a mais com relação ao laser. Por exemplo, você percebe que uma determinada região da pele de repente não está chegando sangue de forma adequada, o laser também termina ajudando muito, né? Exatamente. Além de outras terapias, claro, que são passadas. Ele ajuda na oxigenação do tecido. Uhum. Então, como a gente sempre tira foto, a gente sempre compartilha, né, a evolução do paciente, tenho tanto o meu olhar como massoterapeuta ali durante o atendimento e o seu como médico cirurgião, a gente traz essa abordagem, essa tecnologia justamente para poder facilitar e evitar qualquer tipo de intercorrência, porque o corpo ele mostra. Ele não é do nada que aparece uma intercorrência, ele vai dando sinais, então a gente tem que ter um olhar mais técnico, né? Mas analisando ali a região para a gente poder ter uma conduta e ajudar nessa recuperação. E até aproveitando essa fala, a Juliana disse tudo em poucas palavras, porque literalmente o pós-operatório precisamos ter muita atenção. O corpo dá sinais quando algo não está evoluindo bem. E tudo que é tratado no começo é tratado de forma mais suave. Eu acho que esse é o principal objetivo de todo esse trabalho de pós-operatório, de todo esse segmento, trazer uma segurança e, consequentemente, mais conforto para o paciente, menos transtornos. E a cirurgia plástica, ela tem que ser algo que vai no futuro ali fazer até a paciente de repente sentir saudade daquele momento, com aquele acolhimento, tudo mais. A gente cuida, na verdade, né, doutor, tanto no pré quanto no pós-operatório, né? Então a gente prepara o corpo do paciente, desinflama ele, né, com as terapias para poder repor vitaminas necessárias ali para preparar o corpo para o processo. Então, nosso objetivo no pós é dar continuidade, né, e evitar o aparecimento de possíveis intercorrências, ter esse olhar mais clínico e cuidar, mas já cuidar de um corpo que já está preparado. É muito importante isso e é um diferencial cuidar do paciente antes, né, preparar ele para poder fazer uma cirurgia para garantir ao máximo que ele tenha um bom resultado. E outro ponto importante é a educação contínua, né, diariamente, especialmente nesses 10 dias, a educação do paciente, porque são tantas informações, cada cirurgia tem nuances ali, dúvidas diferentes de paciente para paciente, mas sempre existe e sempre precisam ser sanadas. Nada melhor do que alguém ali na casa do paciente para poder explicar diretamente e realmente ter aquela confiança que o paciente entendeu aquela explicação. Então, por exemplo, a gente sabe que para ter um pós-operatório tranquilo, é preciso seguir orientações. Por exemplo, o paciente fez abdominoplastia. Qual o principal problema que você percebe quando de repente chega na casa ali do paciente que fez essa cirurgia de abdominoplastia, que pode, porventura, atrapalhar o resultado? Sem dúvidas, é a postura, né? A forma como ele deve se posicionar do corpo. A pessoa, ela passa a vida inteira andando retinha. Então, vai fazer uma cirurgia de abdômen, por exemplo, ela precisa se encurvar para poder não tensionar os pontos. Então, às vezes acontece de paciente esquecer.
e está andando mais reto. Então, o nosso olhar dentro da casa do paciente é para isso, para a gente notar, corrigir os erros de postura, medicamentos, para não deixar passar nada ali despercebido, para a gente poder garantir uma boa recuperação. E muitas vezes, em uma determinada fase ali do pós-operatório, o paciente já não está sentindo dor, já está com a mobilidade legal, porque isso vai depender de paciente para paciente, mas já tem uma certa mobilidade. Então, porventura, ele esquece que fez a cirurgia. Só que a cicatrização, ela precisa de um tempo para recuperar. Por exemplo, quando a gente pega um período de 1 ano, após 1 ano, a cicatriz só tem 80% daquela força têncil antes do corte. Ou seja, os primeiros dias ela é muito frágil ainda. Então, isso é muito importante, essa orientação, essa educação para ter um pós-operatório tranquilo. E vamos lá, e cirurgias de mama? Cirurgia de mama, o bracinho, né? A gente brinca, ó, o braço sempre aqui, bem baixinho, porque sempre esquece. Então, o tensionamento ali do braço, e como você disse, passa um tempo, o paciente já se recupera, passa daquela fase de dor, e ele acaba fazendo um pouco mais do que deveria. Então, acaba mexendo um pouco mais, se permitindo um pouco mais. Pegando peso. Pegando pesos, levando a mão muito acima ainda do local onde precisa. Até porque, assim, a gente precisa que o paciente volte à rotina dele, né, aos cuidados, né, à vida normal. A gente tem que, de fato, falando de reabilitação, né, a gente tem que, de fato, entregar a mobilidade ali para ele. Mas tudo no seu tempo, né, o tempo correto, o momento certo, para evitar justamente essas adescências, né, a abertura de ponto, que é justamente no momento que o paciente acha que está tudo cicatrizado, acha que em 1 mês, no máximo, já está tudo cicatrizado, e não é bem assim, e é de fato onde, realmente, de fato, onde precisa ter mais atenção. Juliane, e o que muda no resultado de uma cirurgia quando o paciente faz esse acompanhamento, esse tratamento, segue essas orientações de forma adequada? De fato, é a prevenção de intercorrências. O acompanhamento desde o início, desde a alta hospitalar, no pós-operatório, a gente trabalha para poder evitar intercorrências. Então, um excesso de edema pode causar uma intercorrência, uma forma errada de movimentar o corpo também, muito estímulo pode causar as temidas fibroses, né? Então, todo esse acompanhamento com um profissional especializado, né, estudando ali a necessidade de cada paciente, ele é importante para a gente poder trazer um bom resultado e evitar, de fato, todas as intercorrências, os medos que cada uma passa, né, pelo período. Ou seja, seguir as orientações vai ajudar a melhorar complicações, diminuir intercorrências e, consequentemente, um resultado estético ali mais bonito, mais elegante. Chegou uma perguntinha aqui, bem legal. Existe um momento correto para iniciar o acompanhamento pós-operatório? O acompanhamento, ele é de fato na alta hospitalar. Então, é um diferencial. A gente está ali do lado do paciente, mostrar para ele que ele está sendo acompanhado, está sendo assistido. Então, ela acabou de operar e chega em casa, ele não sabe o que vai fazer, como andar, a forma correta, a hora do remédio, a meia, a cinta. Então, são muitos detalhes. Então, a gente, de fato, inicia o acompanhamento ainda na alta hospitalar, né, e leva ele por um bom período ali para poder garantir o resultado final. Outra perguntinha aqui bem legal, você já explicou bastante sobre isso também. Quais são os riscos quando o pós-operatório não é feito por profissionais capacitados? O risco é a gente trabalhar, o risco é acontecer de, por exemplo, que nem eu te disse, acontece de profissional estimular demais ali um tecido, um peso da mão, uma massagem que às vezes passa de uma drenagem linfática, estimula demais o tecido, ele entende como trauma, produz uma fibrose. Então, a tão temida fibrose, às vezes, é acontecida, ela aparece de fato pelo excesso de estímulo do profissional. Então, ter esse cuidado, o conhecimento, né, com a fisiologia,
estudar de fato o paciente E até é perder o importante. momento adequado de identificar alguma alteração, algo que não está Sim, correndo bem, a fim de até prejudicar aquele tratamento logo inicial, né. Então, quanto mais tempo passa para identificar alguma alteração, consequentemente mais difícil para tratar. Então a chance de sair do controle termina sendo com maior. certeza. É uma pergunta bem ampla, eu acho que é um resumo do que a gente está conversando aqui, mas é bem legal isso. Com certeza. Essa visão de ter um olhar clínico desde o início, ali acompanhando o paciente, ela é muito importante para prevenir qualquer tipo de intercorrência, que nem eu havia dito, o corpo dá sinais, então é importante a gente ter esse olhar minucioso para poder evitar qualquer tipo de intercorrência. Então não adianta a gente tratar um tecido que já entrou em sofrimento, já passou por um momento ali que já passou por um processo de necrose, uma complicação que também muitos têm medo. Então, se a gente tem um olhar clínico desde o início, que está faltando uma circulação, então a gente trabalha com laser, com as tecnologias para poder prevenir essa intercorrência, é muito importante a gente ter esse É. olhar. E muitas pacientes morrem de medo da palavra fibrose. Muitas encaram como algo que não deveria acontecer, e se aconteceu, algo está completamente fora de controle. Exatamente. A fibrose é aquele acúmulo de colágeno ali na região, ela ela é uma resposta ao trauma, né, então o doutor, você mesmo, faz o processo cirúrgico, o corpo entende como trauma E e ela ele vai vai acontecer. reparar. Então, a fibrose é quando ele é além, né, passa ali do limite. Então, o excesso de estímulo atrapalha, mas também a falta de movimentação, alongamento, né, posicionamento do corpo ideal. Tem gente que acha que tem que ficar paradinha e o corpo ele vai Ainda cicatrizando, mais né, quando a gente doutor? pensa em uma cirurgia grande, de liposcultura, por exemplo, que trabalha várias regiões do corpo, a fibrose ela vai aparecer, ela vai se tornar perceptível em Sim, alguma outra região. Isso, de fato, vai acontecer, é algo completamente normal. Nosso objetivo aqui é controlar essa fibrose. exatamente. Identificar o momento que ela aparece e controlar, até porque tem tratamento, né? A gente consegue devolver a mobilidade desse tecido e através da terapia manual, das tecnologias e trazer a movimentação para o corpo, né? Que quanto mais a paciente movimenta, respeitando sua cirurgia, claro, quanto mais o paciente ele movimenta, ele devolve aquela mobilidade, a gente consegue também reorganizar esse E tem tecido. ultrassom também no tratamento de fibrose, né? Fala um pouquinho Sim. sobre ele. O ultrassom ele é muito bacana também. Ele foi muito utilizado. Antigamente utilizava ele muito, com o tempo foi diminuindo porque aumentou, as tecnologias, né. Antes a gente usava muito ultrassom e uma drenagem linfática, aquele básico que dava certo, né. E hoje que tem muita tecnologia, um tape, uma ozonioterapia, um laser, então, ele ficou ali de stand-by, mas ele é maravilhoso, maravilhoso para Ou proporcionar seja, o o objetivo trauma. é trabalhar na prevenção. Exato, Aí até então não precisa utilizar. Agora, uma vez a fibrose instalada, quando é mais intensa, aí vale a pena abrir mão dele, né? exatamente. Utilizá-lo. É, utilizá-lo, ele ajuda a reorganizar o tecido, fazer, a gente chama um efeito que solta o tecido, né, o efeito, a gente chama, uma palavrinha é tixotrópico, né, Uhum. a gente solta o tecido e deixa ele maleável, e junto a ele, com a terapia manual, a gente consegue, de fato, moldar ali o paciente e trazer aquele tecido mais nivelado e voltar à normalidade, né. E pessoal, é bem comum, passa o ultrassom, faz a drenagem, melhora ali naquele momento, aí de repente no final do dia já está inchado de novo, está com aquela fibrose reorganizada de novo, aí no dia seguinte tem que fazer de novo. É um trabalho de insistência mesmo. Realmente, doutor, a gente tem que também trabalhar a questão de que a gente estimula, né, traz o uso da terapia manual, da tecnologia, estimula, dá informação para aquele tecido que sofreu ali com a fibrose e deixa o corpo trabalhar, né, para poder também não trabalhar o excesso, porque também o excesso, ele entende que está sendo muito traumatizado e surge Tem que novamente. respeitar o É um período de equilíbrio. recuperação do Uhum. corpo.
Outra pergunta bastante realizada lá no consultório: quantas sessões de drenagem são necessárias? Eu já operei, já fiz cirurgia plástica há 8 anos atrás. Antigamente se faziam 20, 30, às vezes até 40 sessões de drenagem de pós-operatório, né? E hoje em dia, após esse acompanhamento que a gente faz do home care, esses 10 dias seguidos, que é um olhar nosso dentro da casa do paciente, normalmente umas 10 sessões de drenagem linfática, de terapia manual, né? O acompanhamento do pós-operatório, ele é o suficiente, espaçados, né, para poder permitir que o corpo também volte, né, e trabalhe sozinho, mas normalmente umas 10 sessões ele costuma ser o suficiente após. É. Claro que isso termina sendo uma média, dias intercalados, às vezes 3 vezes na semana, Sim. mas tem pacientes realmente que vai precisar de mais, outros às vezes até menos sessões, então isso é muito individualizado, tem que ser observado pela equipe, que vai dar a orientação correta, né, mas realmente termina sendo ali uma média, né. É, justamente porque antes era assim, a gente usava muito, tinha pouca tecnologia, então a estrela era a terapia manual. Então, acabava fazendo 20, 30 sessões ali para poder conseguir controlar aquele edema, aquela região que foi traumatizada. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente consegue otimizar essa questão, diminuindo e aumentando o intervalo entre as sessões. Agora outro ponto, que temos que nos atentar é como alinhar a expectativa do paciente com relação ao inchaço, resultado final ali da cirurgia, com aquele momento cirúrgico que ela está passando. Porque quando fazemos uma cirurgia plástica, tem um período ali de 6 meses até 1 ano para desinchar. Então, esse é um ponto que trabalhamos diariamente com a paciente, tentando alinhar a expectativa dela, aquele inchaço que ela está passando e quando que realmente vai chegar o resultado final. Como que é a vivência disso aí no dia a dia? Vocês que estão mais próximos ali da paciente, acho que elas terminam desabafando mais com vocês com relação a isso. Sim, com certeza. A gente faz um pouco o papel de psicóloga ali, ajuda a ela entender cada fase que ela está passando. A gente brinca falando que o início, aquela fase do arrependimento, fala por que eu fiz essa cirurgia? E dá uma semaninha depois, ela tá, nossa, a melhor coisa que eu fiz. Então, é alinhar, mostrar para ela cada fase, o que vai passar, né? Ali por todo aquele período, justamente para poder entender que cada etapa, cada processo de cicatrização tem uma resposta. Então, vai inchar, é normal ter esse inchaço, mas que na média ali dos 6 meses a 1 ano, que é próximo do resultado final, com certeza tem essa satisfação. Ainda mais quando trabalhamos com contorno corporal, para fazer uma lipo eu preciso colocar bastante líquido para poder conseguir aspirar aquela gordura. E por gravidade, todo o inchaço ele vai descer ali para a região do quadril, do bumbum, que vai ficar sem formato durante alguns meses, algumas semanas em alguns pacientes, alguns meses em outras. Então, é muito importante saber que o formato do bumbum ele vai aparecer, mas ele demora um pouquinho, até porque quando eu faço enxerto, demora um tempinho para aquelas células realmente se acomodarem ali, começarem a crescer, né? E pegar um formato legal do bumbum, um bumbum maior, mais redondinho, enfim. Isso é um ponto muito importante para a gente conversar. Isso é verdade, até porque a cinta, né, ela causa também um pouco desse achatamento, apesar dela ter um objetivo importante, né, ela é importantíssima na recuperação, então tem a cinta, tem aquele inchaço, o paciente ele passa no início muito tempo sentado, então é muito comum elas perguntarem, vai ficar assim, vai melhorar? E realmente é um processo, né, e depois ele volta, fica mais arredondado, E à volta. medida que vai desinchando, a cinta vai ficando folgada e até Sim. a forma de apertar tem que ser direcionada e guiada para poder não atrapalhar a enxertia glútea. Tudo isso a gente explica nesse acompanhamento que é feito lá no consultório ao longo das semanas, dos meses, né, através do nosso grupo de WhatsApp, que sempre tem alguém disponível, inclusive as nossas massoterapeutas estão nesses grupos também e auxiliam muito a gente nessas orientações. Exatamente, é uma união, né? É de fato a palavra equipe, né? Tá todo mundo ali alinhado,
para poder proporcionar ali o melhor para aquele paciente e ajudar ela a passar por todo esse período da forma correta. A questão da cinta, como eu havia falado, o momento ideal de apertar, o local correto, para não apertar demais no lugar errado, né? E uma cinta folgada, porque também não adianta ter uma cinta boa, de qualidade, e a cinta ela não está ajustada da forma correta para poder conter aquele líquido ali que justamente foi enxertado, colocado ali durante o processo cirúrgico. E às vezes aqui, os pacientes, quem está nos ouvindo, pode estar perguntando, nossa, mas como que eu vou gravar todas essas informações? Vai se perder, já começa a gerar aquela ansiedade, mas de fato não precisa. A cada semana, todas essas informações são passadas aos poucos e por escrito também, através do nosso grupo, então fica tudo muito amarradinho, toda a equipe já trabalha há muitos anos junto, isso facilita muito. Agora, Juliana, tenho uma pergunta aqui bem legal. Qual orientação essencial você daria para uma mulher que vai passar por uma cirurgia plástica? Essa para a gente finalizar ali com uma chave de ouro. Além da escolha do médico cirurgião, né? De fato, o seu resultado, essa cirurgia, ele não termina lá no centro cirúrgico. Então, como havia dito, escolher um profissional de competência, né? Que está atualizado ali com toda essa tecnologia, a área da beleza, ela vem sempre mudando, né? E se atualizando. Então, a gente tem que estar sempre por perto ali para poder acompanhar, evitar possíveis intercorrências, cuidar de cada detalhe. Então, o que eu digo para vocês é: escolhem um bom médico cirurgião, mas também escolham um bom profissional que vai te acompanhar. Então, o pós-operatório ele é a extensão da cirurgia plástica. Não existe um resultado satisfatório somente ali no centro cirúrgico. Então, quando um bom médico e um bom profissional do pós-operatório andam lado a lado, com certeza o resultado, a satisfação do paciente, ela é garantida. De fato, quando termina ali a cirurgia, é só o começo e hoje em dia temos tecnologias para poder ajudar nesse segmento que pode incluir várias dificuldades, por exemplo, nossa, estou com aquela vontade de comer mais, aquela fase de recuperação, ou de repente está ganhando gordura no pós-operatório. Então, assim, temos várias tecnologias a nosso favor para poder ajudar nesse pós até mais distante ali, que, claro, deve ser utilizado sim conforme a necessidade, com orientação médica, claro, e de toda a equipe. Juliana, quero aproveitar para agradecer a sua presença aqui, foi extremamente pertinente, foi super bacana, topíssima. Trouxe várias informações aqui legal para a gente. E para você que está nos acompanhando, é uma oportunidade para conhecer uma das nossas integrantes, que já está há tantos anos trabalhando aí com a gente, e agradeço a participação de todos. Eu que agradeço pelo convite, seu convite, convite da Daiane, é um prazer fazer parte dessa equipe, né, e poder conseguir agregar, né, e trazer o melhor dos resultados ali para os nossos pacientes. Muito obrigada, doutor.